Olá, meus grandes amigos. Vocês sabem, eu sou repetitivo, faço questão de ser mais ainda. Alegria, o prazer que eu tenho de apresentar esse programa frente a frente com o Bernardo. Mas sabe por quê? Porque eu amo a companhia de vocês. Eu amo vocês que tanto participam do nosso programa, tanta sugestão, tanta crítica que eu bato palma e agradeço, porque com isso faz melhorar cada dia mais o programa. É a coisa que eu mais sinto prazer na minha vida. Obrigado pela audiência de vocês. Hoje eu vou tratar de um assunto fantástico, um assunto que abrange todos nós, direto ou indiretamente. É o problema do amor, do casamento e sua constância. Eu tenho hoje a honra, em meu nome, em nome do programa e principalmente da BCC International Television, de receber a doutora Verônica Aparecida Mota César Ferreira. É uma das pessoas mais importantes, uma das pessoas psicólogas e juristas mais importantes, porque ela é uma analista, ela é uma pessoa que conhece em profundidade, é uma escritora maravilhosa, que escreveu mais livros, mas hoje eu tenho a alegria de poder mostrar para vocês sobre a guarda compartilhada, essa coisa jurídica moderna, esse entendimento, quando as pessoas se separam, os dois são os guardiões das crianças, os dois têm a obrigação de participar, de criar e de dar amor. O outro livro é exatamente sobre a separação e a mediação. Vocês não têm ideia, eu deixei até por último para poder falar um pouco mais, a importância de um mediador. Quando o casamento não dá certo, que vocês brigam, que vocês não se entendem, que começa, como é importante a mediação de alguém que possa ajudar vocês. Então vocês, com isso, vocês já perceberam o nível e a coisa maravilhosa, que eu acho que a melhor coisa da vida é quando você adquire conhecimento. E hoje a entrevista vai ser uma coisa, uma obra para a gente aprender um pouco. Doutora Verônica, é um prazer receber a senhora em estúdio, é um prazer poder entrevistar, vai ser uma entrevista fantástica, que vai marcar a época, porque nós vamos explorar um pouco seu conhecimento e seus conselhos. Seja muito bem-vindo em nossos estúdios. Muito obrigada. Eu, normalmente, todo entrevistador se diz que ele tem que ler o currículo da pessoa. Eu não consigo fazer isso. Eu acho que é mais fácil a senhora se apresentar e falar um pouco da senhora. Porque por mais que eu fale, eu não vou falar, não vou ser justo, porque a senhora é maior ainda. Então eu queria tomar liberdade, se apresenta lá para as pessoas. Eu é que fico muito agradecida, estou muito honrada por esse convite. Mas não me sinto muito à vontade para falar de mim, porque a modéstia ou a imodéstia me impedem, né? Mas, de qualquer forma, eu sou advogada, formada pelo Largo de São Francisco, em Priscas Eras. Depois fiz psicologia para complementar os meus estudos em relação principalmente ao direito de família, era ainda muito jovem e achava que precisava conhecer um pouco mais do ser humano. Depois disso, acabei me apaixonando pela psicologia, fiz formação psicanalítica, formação sistêmica, sou especialista em terapia familiar, aliás, membro número 16 da Associação Brasileira de Terapia Familiar no Brasil, e o direito foi me chamando de volta. Nas duas últimas gestões eu fui consultora tanto da Comissão de Direito de Família como da Comissão das Mulheres Advogadas. O que mais? E nesse meio de tempo eu fiz mestrado, fiz doutorado, fiz uma série de especializações. Inclusive dizem que eu fechei o tripé porque eu fiz no direito, na psicologia e no serviço social, né? A questão da família, né? Então, por aí nós vamos. E esse trabalho da família, separação e mediação me levou a introduzir no direito de família uma coisa que, modestamente, eu acho de suma importância, que é a visão psicojurídica do direito de família, ou seja, a possibilidade de nós lermos o direito de família com os olhos da psicologia.
E por que que isso foi acontecendo e acontecendo naturalmente? Foi acontecendo numa prática de consultório de psicoterapia, né? E que é o básico da minha atuação. Eu ainda atendo muito pacientes individuais, casais, família, faço também mediação, há casos, nesses casos de separação, há casos em que nós fazemos preparo primeiro, até uma espécie de diagnóstico para saber se é o caso de separar ou não, porque normalmente quando as pessoas chegam num certo ponto de desavença, ficam tão desesperadas, já falaram com o padre, com o pastor, com o terapeuta, com o vizinho, com o amigo, com a mãe, com o pai, dizem, nós temos que nos separar. Então, nesta hora, um especialista pode ajudá-los a ver se é o caso, né? Porque não é tão linear a relação do casal, mas se for o caso, durante a nossa conversa, a gente explora um pouquinho mais. Então, eu tenho esses 2 livros escritos e publicados, um deles, esse Família, Separação e Mediação. Sempre os meus escritos são na visão psicojurídica, ou só psicológica. O que eu nunca faço é escrever só na jurídica, né? E tenho, acho que, dezenas de capítulos publicados em livros coletivos, né? Em obras coletivas, sempre científicas e tal. E no meio disso, eu dou aula, faço palestras e sou poeta, né? Esses 2 livros têm poesias minhas, são poemas que, na verdade, servem como o eixo que regula o resto do trabalho. E os 2 se transformaram em pesquisa e, recorrentemente, são resultados de pesquisa, uma de mestrado, outra de doutorado. Embora eu já trabalhasse com isso, por exemplo, com essa questão da família, de separação e mediação, eu já trabalhasse há muitos anos. Mas acontece que na academia nós temos que ter o tempo para saber se aquele trabalho, aquela proposta vai ter repercussão social. Qual é o efeito que ela pode dar para a sociedade? O que a sociedade naquele momento vai poder aproveitar? E isso era precoce demais. Então eu fui trabalhando em consultório, na vida. Quando chegou o momento que havia a possibilidade de a sociedade responder afirmativamente e se beneficiar, porque não é uma questão de reconhecimento por vaidade para autor nenhum, é se a sociedade pode se beneficiar com o seu trabalho, com a sua pesquisa. E aí chegou uma hora que dava para isso acontecer. E o segundo foi com guarda compartilhada, que eu defendi no doutorado, antes da lei da guarda compartilhada, né? Onde eu já falava... A guarda compartilhada, eu acho que foi um instituto de maior importância nos últimos tempos. Sem dúvida. Sempre, como advogado, eu sempre, em pese de ser criminalista, mas eu sempre tive caso de direito de família. E eu tomo a liberdade de falar... E todo mundo que tem família também, né? Eu sempre, quando as pessoas vinham nervosas, em ponto de guerra, eu sempre mandei, antes de fazer a relação jurídica, procurar um psicólogo para orientação. Ótimo. Porque, às vezes, o advogado, às vezes, ele é psicólogo também, mas ele não tem a capacidade de um profissional. E, às vezes, ele não sabe aconselhar. Às vezes, eu vi muitos casos que estavam um quase matando o outro, eu mandei para o psicólogo. O psicólogo parece que tirou com a mão. O ácido, o ódio, a desavença. Eles voltaram, doutor, obrigado, o senhor ter salvo o nosso casamento. É verdade, a gente costuma usar essa expressão, né, que outras profissões são psicólogos. Na verdade, não são. Né? Nós somos pessoas de bom senso, pessoas humanitárias, pessoas que querem o bem do próximo. Agora, o psicólogo, ele tem um curso básico de 5 anos, onde ele vai aprender técnicas, né? Onde ele faz a própria terapia, é sujeito de terapia, de análise e tal, é paciente durante muito tempo, entendeu? Então, isso faz, até porque a pessoa precisa aprender a se proteger um pouquinho, né? Você não pode entrar, você se empatiza com a dor do outro, mas não pode entrar, porque senão você perde a capacidade de ajuda. Exatamente. Né? Se a gente entra demasiadamente, perde a capacidade de ajuda. Agora, empatizar-se ou colocar-se
no lugar daquela pessoa, tentar imaginar o que ela está sentindo e sofrendo, isso é fundamental, né? Eu queria lhe fazer uma pergunta. Mesmo a senhora tendo tanto conhecimento jurídico quanto conhecimento da psicologia, qual a diferença entre amor e paixão? É uma boa pergunta, é uma boa pergunta. É tão bom estar apaixonado, né? Acho que é a melhor coisa da vida. O amor maduro, eu diria que é aquele amor que se volta para o outro. O amor maduro é preocupado com o outro. É como aquela epístola de São Paulo apóstolo, que o amor é paciente, o amor isso, o amor aquilo. Então, o amor maduro, ele é preocupado com o outro, ele leva o outro em consideração, é aquele que, quando machuca o outro, ele sofre por ter machucado o outro, né? Então, ele sente uma culpa que é uma culpa mais evoluída. Não é aquela culpa da pessoa, da criança que fica com culpa e com medo que Deus castigue, que a mãe ponha de castigo, não sei o quê. Não, é uma culpa evoluída no sentido de que é aquela culpa que se tem quando se machuca alguém, né? Até se eu tropeço no piso no seu pé, eu fico chateada, porque será que eu machuquei? Será que machuquei o pé dessa pessoa? E a paixão, ao contrário, ela é toda, embora a gente não imagine, ela é toda voltada para si. A paixão não vê o outro. Ela é toda voltada para ela. Por isso que a paixão é cega, né? Mas é muito bom que a vida comece pela paixão, desde que tenha potencial para se transformar em amor e amor maduro. Porque, sobretudo, o senhor estava falando aí a respeito dos problemas quando há separação e tal. E na separação, quando vê aqueles momentos muito difíceis, imaginem como é bom a pessoa dizer, meu Deus, mas já houve tempo em que nós éramos assim, assim, assim. Então eu não estou louca, eu não estou louco de achar que loucura que eu fiz casando com essa pessoa. Eu não era louco nem louca, nós já fomos diferentes, a nossa relação já foi outra, nós já fomos apaixonados. Então, além de ser muito gostoso estar apaixonado e ser correspondido, sem dúvida nenhuma, é um momento de nirvana, né? Tudo é azul, etc., cheio de estrelinhas. Tem também algumas finalidades práticas na vida emocional da pessoa, né? Eu lhe pergunto uma coisa, eu vou fazer uma assertiva, mas gostaria, se a senhora não concordar, eu acho que um dos problemas, a pessoa casa apaixonada. O casamento é difícil, porque você tem que ser neutro, você tem que se apagar para o outro poder sobreviver, tá? Então, se você começar a querer os seus direitos em detrimento dos direitos da sua companheira, o casamento não vai dar certo. Acho que a evolução das dificuldades, você para ficar casado é difícil. Você tem que se doar, e se doar, nunca querer para você, sempre querer para o outro, a minha última palavra, tudo, porque senão você não casa. E acho que ao redor do tempo, com o passar do tempo, as pessoas, eu acho, começam a ficar egoístas. Elas começam a pensar em si. Não, o meu direito, eu que tinha que falar, eu que tinha que fazer, é quando o casamento começa a ir para o lado errado. Porque enquanto a pessoa fala ela ou ele, fica mais fácil. Agora, quando você começa a falar eu, venha a nós o vosso reino, aí o casamento fica difícil. Como se faz, é o conselho que eu lhe peço, para a pessoa cair em si, deixar de pensar no eu e falar mais ela, o ele. Bom, eu diria o seguinte, em primeiro lugar, as pessoas que se casam vêm de famílias diferentes, totalmente, de hábitos diferentes, de culturas diferentes, de tradições diferentes, de valores diferentes, não precisam ser demasiadamente diferentes, mas sempre serão diferentes em algum grau, apenas pelo fato de serem duas famílias diferentes.
né? Religiões diferentes, quer dizer, e aí nós vamos tornando a gradação cada vez maior em termos dessa diferença. Então, eu diria o seguinte, doutor Bernardo, a convivência é a arte da comunicação, né? Eu vi o senhor abrir esse programa falando da alegria que tem em se comunicar, em ter esse programa e nos benefícios que traz, da sua comunicação com o seu público, que tanto elogia quanto critica e tal, e tal, e tal. E é isso, a convivência é a arte da comunicação, né? E milhões de pessoas, nós não temos duas idênticas. As razões, eu não sei se nós temos tempo aqui para isso ou não, mas as razões que levam duas pessoas a se aproximar e a se apaixonar são muito mais de ordem inconsciente do que consciente, né? Muito menos nos interessa, embora seja o que em primeiro lugar nos atrai. Beleza, educação, nível de instrução, etc, etc, etc. Muito mais por razões inconscientes do que conscientes, nós nos apaixonamos por alguém e nos aproximamos. Então, quanto menos autoconhecimento a pessoa tem, e na juventude em geral ainda não se tem muito, né? Porque é difícil quem vai fazer terapia, análise muito cedo, a não ser por razões específicas. Mas o autoconhecimento sempre é muito importante. Então, as pessoas podem correr riscos. Por quê? Porque nesta convivência, um sai da sua casa, o outro sai da casa dele, na tentativa de formar uma terceira família, né? Seja a deles, da qual eles vão ser o tronco. Mas o que acontece? Este aqui, por menos que imagine, está trazendo todos os valores, crenças, mitos, histórias, tradições, etc., da sua casa. E o outro da casa dele. Então, eles vão ter que começar a fazer ajustes. Esse que é o problema. Tem que fazer ajuste, porque é como em toda negociação. O casamento, como a vida, é uma eterna negociação. Nós negociamos no dia a dia o tempo inteiro. Qual é a diferença? Se nós somos mais flexíveis, nós nem sequer percebemos que estamos negociando. Aqui mesmo, nós estamos negociando. Quem fala e quem escuta, a cada momento. Se nós somos flexíveis, a gente não percebe que negociou. Nós não precisamos brigar para dizer, não, agora falo eu, entendeu? E no casamento e em qualquer outra convivência é assim. Se eles vão conseguindo fazer concessões, por exemplo, as festas, as grandes festas sociais e religiosas, são um grande teste para qualquer casal, né? Porque isso passa com a minha mãe, aquilo passa com a minha mãe, etc, etc. Né? Aqui é na casa dos meus pais, ali é na casa dos meus pais, almoço com esse, janta com o outro, ceia com o terceiro, e assim vai. Se eles conseguem fazer esses ajustes, eles vão construindo a relação e vão criando o tronco deles, né? Eu até brinco que o casal, eles falam línguas diferentes quando se casam. Depois eles começam a criar uma língua própria dos dois, uma língua particular dos dois. Isso em sentido figurado, né? E eu diria mais, e isso está no meu livro. Como a família é um sistema de relações mesmo, como uma definição de sistema, né? Que é um todo único onde os elementos se interrelacionam e se influenciam recíproca e mutuamente, com o tempo, porque daí tem o casal, alguns acham que a família só começa depois que tem filhos. Eu diria que dentro dessa perspectiva, minha família começou quando a da minha mãe começou, quando a da minha avó começou. Porque nós trazemos toda essa carga transgeracional, né? Então, nesse momento, a família se coloca dessa forma, daí vem os filhos, né? A família começa quando o casal se une de alguma forma, mas alguns entendem que é só quando tem o primeiro filho. Então, essa é uma outra questão que não é o momento aqui, mas já tem uma família ali. A verdade é que quando vão chegando esses filhos, esta coisa da conversa, da linguagem e tal, a gente pode ver
como a metáfora da dança, né? Uma coreografia. É uma coreografia. Então, o casal tem uma certa coreografia. À medida que cada filho vai chegando, essa coreografia vai ter que ser mudada. Porque mais queridos e desejados que sejam, vão ser o primeiro, o segundo, o terceiro, o quinto intrusozinhos naquela relação. Então, vai ter que ir mudando. Se os dançarinos e os coreógrafos, mais uma vez, forem flexíveis, souberem fazer concessões, eles criarão lindas coreografias, naturalmente nunca perfeitas, porque família nunca é perfeita, mas o melhor que puderem ser. E aí essa família toda vai criar aquilo que eu chamo de um código secreto. Todos eles, que é a tal da linguagem própria. Todos eles sabem, naquele grupo, o que se pode fazer, o que não se pode fazer, o que é certo e o que é errado, sem que ninguém precise abrir a boca. Eu só quero chamar a atenção de uma coisa que para mim é muito importante. Quando vem o filho, por mais esperado que seja, por mais amado e querido ele seja, ele vai mudar a vida do casal. O homem, ele vai sentir ciúmes. Ele vai viver um conflito, porque a esposa agora só vai dar bola para o filho. Certo? E o homem fica enciumado. Não adianta, é fato, isso é verdadeiro. O cara fica, pô, minha esposa não olha mais nem para mim, eu não tenho mais vida conjugal, ela só vê o filho, começa a ficar com ciúmes. E a mulher, por sua vez, ela fica mais irritada que o homem, porque ela deixa de ser uma pessoa. Ela passa a ser uma serventuária do filho. É verdade, porque você vê, a mãe, ela não dorme, a mãe não descansa. A mulher tem que trabalhar 24 horas por dia, em que pese ninguém reconhecer o trabalho da mulher. Então, por quê? A mulher, de manhã, ela acorda, ela vai dar de mamar. Acaba de dar de mamar, vai trocar a criança. Põe a criança para dormir 2 horas, 2 horas e meia, no máximo 3 horas, a criança acorda chorando. Começa a rotina toda hora. Só que no intervalo entre uma mamada e outra, ela vai fazer o serviço de casa. Ou ela vai diretamente, ou ela põe alguém para ajudar, mas ela vai ter que comandar. Então, é difícil. Começa as brigas, eu acho, pelo menos é o que eu sempre vi como advogado, começa as brigas aí. Porque o marido, você não me dá mais bola, pô? Vou procurar outra mulher, pô. Bem, e a mulher a mesma coisa, porque ela não consegue mais se vestir, ela não consegue se arrumar. A mulher tem no sangue dela muito forte a vaidade feminina, é uma coisa tão bonita. A mulher ela não se sente bem se ela não estiver bem arrumada, bem postada. Por exemplo, eu já sofri críticas dizendo que era um absurdo, mas eu acho, por exemplo, se você chamar uma mulher de gorda, você está praticando um crime mortal, um crime que não tem tamanho. Se você chamar o homem de gordo, ele dá risada e diz, graças a Deus eu estou comendo bem. Isso implica na vaidade da mulher. A mulher tem que ser linda. É uma coisa que não está no exterior, está no interior dela. Então eu acho que começa tudo. A pessoa não é só pegar, que lindinho, tem o lado pesado dele. Eu queria te fazer uma outra pergunta. Mas eu respondo a essa sua observação ou não? Pode, por favor. Então, é verdade que aquela criança vem se introduzir na relação, né? Mas, por outro lado, e no início da vida, ela precisa muito da mãe. Para o bebê, ela e a mãe são uma coisa só, ela e a mãe são o mundo, né? Mas, nos dias de hoje, cada vez mais o pai vem integrando essa relação. E os rapazes estão sendo preparados para isso. Por exemplo, eu diria que nesse seu arrobo e nessa brincadeira de dizer assim, você não dá mais bola para mim, hoje em dia, com o problema da violência doméstica, do feminicídio, etc., um homem que fale a primeira vez desse jeito para a mulher, ela já deve acender o sinal de alerta. Entendeu? Porque não se admite isso numa relação, né? Que vai gritar, que vai falar desse jeito. Não é no sentido de gritar, de passar o limite, passar por uma fase ofensiva.
Mas o homem, Não, mas ele não. diz, você não me dá mais bola. Não, mas isso É ciúmes. Não, mas isso acontece. Eu aproveitei a oportunidade porque isso acontece. E a sua dramatização foi tão real que vale a pena ser ressaltada, entendeu? Agora, a verdade é que o homem só não pode gestar, parir e amamentar ao seio. O resto ele pode fazer tudo dentro da sua paternidade. Então, esse pai que dá banho no bebê, que dá mamar para o bebê, que dá papinha para o bebê, que troca, que levanta de madrugada, etc., ele não está ajudando a mulher. Essa é a grande concepção dos dias de hoje, porque realmente na nossa juventude as coisas eram um pouco diferentes, embora já houvesse maridos diferentes. Mas a verdade é que os homens tinham até medo às vezes de carregar o nenenzinho e achavam que a mãe tinha nascido aprendendo. Por que que se faz o ritual do primeiro banho do bebê com a mãe, a avó, a bisavó, todas as mulheres da família, não é? O gineceu reunido ali para dar o primeiro banho do bebê? Porque, no fundo, minha gente, a moça tinha medo de jogar o bebê fora com a água do banho. Ela tinha medo que o bebê escorregasse, que ele se afogasse. Então, ia toda a família se reunir, não é verdade? Para ajudar, e era uma cerimônia, uma coisa bonita, né? de se ver. Agora, hoje, eu vejo os pais, em consultório principalmente, a gente vê os pais querendo poder participar disso e dividindo com a mulher, porque quando eu disse que não é ajuda, não é ajuda, é obrigação dos dois. Não existe mais essa coisa desde que a minha geração abriu o mercado de trabalho, a academia, esse negócio começou aquela época, essa coisa da emancipação feminina, não sei o quê. A verdade é que as moças, as mulheres foram se emancipando, todas estão, grande maioria no mercado de trabalho, né? E algumas ganham mais do que seus maridos, então ninguém está ajudando ninguém, eles são uma sociedade. Eu acabei de falar que era um grande empreendimento, né? O casamento, a união estável, o fato de resolverem viver juntos e formar esta unidade familiar, faz com que eles sejam de verdade uma grande empresa. Então, essa empresa, todo mundo tem que funcionar. Não é um querendo isso e não querendo aquilo. Por outro lado, ainda há um pouco disso, mas parece que os casais estão sendo um pouco mais orientados. Sabe, hoje em dia, nós temos esses meios de comunicação, né, programas como o seu. Temos livros, temos muito mais profissionais, sobretudo da área da psicologia, dando esses esclarecimentos. Então, esta moçada está mais esclarecida nesse sentido. Certeza, né? Os meninos passam a ser mais tolerantes, as moças passam a ser menos melindrosas e ressentidas, porque não tem problema nenhum, um parto normal é uma coisa absolutamente normal, entendeu? Quer dizer, saiu dali, já está bem, já está bonita, não necessariamente estará tão fora de forma assim, depende do tipo da pessoa. Eu já vi gente... pessoa é uma pessoa. Não, mas eu já vi gente, mulher que engordou 26 quilos e me disse que depois de 20 dias estava com 15, 18 a menos, entendeu? Estava praticamente quase no peso normal. Então, e aí também se tem que ver esta outra beleza, porque acho que depende muito da relação do casal, sabe? Com certeza. Para as pessoas terem acanhamento do outro. Porque eu tenho 1 quilo a mais, ou eu tenho 1 quilo a menos, ou não sei o quê. É da tal da vaidade que eu te falei. O homem não é tão vaidoso. Hoje ainda está, os métodos sexuais estão começando a mudar cuidar um pouco de si. O homem nunca ligou para isso. Porque também teve uma coisa que não era boa. Esse negócio do homem ser muito autossuficiente, sabe? Uma espécie de não tô nem aí, que bom que eu como bem, não sei o quê. Não é verdade, porque ele também deixa de se fazer bonito para a sua companheira. Mas ainda a mentalidade que eu vejo ainda, tanto através da televisão como advogado, o homem ainda é uma parcela muito pequena
daqueles que são extremamente vaidosos. Sem dúvida. O homem, ele é vaidoso com outras coisas. Mas eu vou dizer uma coisa, tem muito homem que socialmente, porque é cultural o homem não se preocupar com a própria aparência. Do ponto de vista físico, ele se preocupa de se vestir bem, Sim, tudo isso a sim. cultura. Mas essa coisa da aparência, do corpo, sobretudo, porque o resto tá bom, faz barba, corta cabelo, sapato engraxado, ok. Mas esta coisa do corpo é cultural. É como se fosse feio o homem se incomodar por estar gordo, entendeu? Então, isso também tende a mudar. Até porque, em muitos casos, seria até questão de saúde poder emagrecer. Com certeza. Não é? Eu quero só te pedir licença, 1 minuto. Nós temos que fazer um pequeno break. Nós já voltamos. Ok. Olá, eu estou aqui para lhe apresentar Drogas, o Início do Fim, de autoria do Dr. Bernardo Campos Carvalho, advogado criminalista com mais de 35 anos de experiência na área. Sabemos que a informação é a maior prevenção. Esta obra é uma ferramenta muito importante no combate às drogas, rica em conhecimento, informação e com depoimentos de ex-usuários que já sentiram na pele o sofrimento do vício. O livro tem por objetivo mostrar que há sempre uma saída. Basta querer e jamais perder a esperança. Adquira já Drogas, o Início do Fim e invista em sua vida e na vida de alguém que você ama e que precisa de ajuda. Você só tem a ganhar. Vamos combater este mal. Juntos podemos salvar vidas, salvar famílias. Pense nisso.
falei para vocês que era rápido? Foi um segundo. Não foi 1h30, não. Foi só um segundo que nós paramos. Gente, vamos voltar a essa entrevista gostosa, ainda pegando o que a doutora, minha amiga, falou. Eu acho que o pai que participa, eu sinto o período mais feliz da minha vida quando minhas filhas nasceram. Eu disputava com minha mulher o direito de trocar, de fazer bagunça. Eu nunca tive muita coragem para dar mamadeira, mas sempre dei, porque eu tinha medo de engasgar. Certo? Mas eu amava, eu trocava minha filha em 1 minuto. E ficava no trocador 1 hora fazendo a gargalhada. E minha esposa dizia, você vai matar essa menina, criança pequenininha, não pode rir desse jeito. E minha filha ria. E eu digo, a coisa que eu mais agradeço do meu casamento foi o direito de participar do crescimento, da convivência, da orientação e principalmente de ser pai. Bom, nós falamos da maravilha do casamento, os problemas, a gente tem que aceitar e tem que se instruir. Agora vamos falar da parte ruim da história. A separação é um fato que ninguém deseja, mas acontece. Vamos falar um pouquinho exatamente sobre isso. O que leva um casal a se separar? Provavelmente, além de todas as razões, porque as pessoas vão se desenvolvendo, né? A vida vai transcorrendo em ciclos, né? Ciclos vitais. E nesses ciclos, muitas coisas vão acontecendo. Por exemplo, uma delas é o envelhecimento. O de 25 não é mais o de 20, o de 30 não é mais o de 25. A gente costuma pensar em envelhecimento falando de 50, 60 para frente. Exatamente. Não é isso, nós estamos envelhecendo a cada momento. Então, o envelhecimento, a mudança de idade, vamos dizer de uma maneira mais gentil, é um fator que está presente. A vinda dos filhos, a vinda de problemas de toda a ordem na família, por exemplo, problemas financeiros. Tanto mexe com a família uma grande perda financeira como ganhar na Mega Sena. Isto abala completamente a estrutura. Muda tudo. E nós estamos falando assim de grandes passos de ciclo vital, porque ganhar na loteria ou ter uma perda financeira são aquilo que a gente chama de crises não previsíveis, tá certo? Nem todos nós teremos isso. Agora, teremos outras crises não previsíveis, mas há crises que são previsíveis, a do envelhecimento é uma. Então, só não envelhece quem morreu antes, né? De forma que vai acontecer uma porção de fatores. Mas a verdade, e também pode ter coisas muito sérias, aquela pessoa que era séria deixa de ser séria, pode haver uma traição, sabe? Pode haver todos esses fatores que vocês conhecem bem, né? O fato é que isso se resume em que todo casal bem casado é recasado, entendeu? E dentro desse esquema da convivência, que é a arte da comunicação, e de poder viver com todos esses elementos que nós temos, a idade que mudou, os filhos que vieram, a situação financeira que é boa ou má, o relacionamento no trabalho, o relacionamento com as famílias extensas, etc., etc., tudo isso entra num contexto em que nós vamos ter que fazer ajustes, concessões, dialogar demais, conversar e nos recasarmos, porque a verdade é que cada um desses elementos nos mostra que aquele casamento lá de trás, do juiz de paz, já acabou faz muito tempo. Aquele casamento não existe mais. Quando eu falo casal recasado, é de se recasar no próprio casamento. Isto ajuda a manter. Quando essas coisas não conseguem se manter, começa a haver um afastamento, né? E há um distanciamento emocional. O distanciamento emocional é muito ruim, né? Tinha um samba muito antigo, não sei se você lembra, cantado pela Dolores Duran, que ela dizia, já não temos nem vontade de brigar. Quer dizer, quando a pessoa chega nesse
grau de desânimo que não dá nem mais para brigar, porque muitas vezes a briga é a forma de manter a convivência. Né? A gente vê isso, por exemplo, nos processos, nas ações judiciais, que as pessoas brigam, não consegue, o juiz não consegue dar uma sentença, porque eles vão esticando, porque é a forma que eles têm de continuar a relação. De vez em quando se encontram na audiência para brigar mais um pouco. Né? Então chega num ponto que não tem nem vontade de brigar. E aí, muitas vezes isso está ligado àquele início que eu disse, que a pessoa espera do outro, ela tem razões de ordem emocional, inconsciente, muitas razões de ordem inconsciente na escolha do parceiro. Então, o que acontece? Ela depositou muita coisa por fantasia. Uma delas é esperar que o outro a locuplete em tudo que lhe falta, ou seja, que o outro seja uma espécie de retorno do paraíso perdido que nós perdemos do ventre da nossa mãe no momento que nós nascemos. Só o ventre da nossa mãe é que foi o paraíso total. Onde mamãe vai, eu vou. Se mamãe vem, eu venho. Mamãe dorme, eu durmo. Eu não preciso fazer força para me alimentar. Eu não preciso fazer força para sobreviver. E, no entanto, a partir do instante do nascimento, quando se rompe o cordão físico, imediatamente eu preciso chorar. Porque senão eu, saindo de um meio líquido para um meio gasoso, eu posso não conseguir respirar. E todo mundo vem ajudando, já eu preciso dos outros já nessa hora. Eu não me basto só com mamãe. Precisa vir todo mundo dar tapinha para eu poder chorar, respirar e aí poder viver, tomar a minha vida. Viver. A partir daí poder viver. De forma que por aí começam as separações, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual a extensão, voltando um pouco ao assunto, porque eu quero completar a matéria gigantesca de beleza, de interessante, de necessária. Qual a extensão da separação, eu digo a nível familiar? Como que a família vê a separação? Que grau de dificuldade, que grau de desespero que a pessoa sente? Olha, esse é um dos pontos mais sérios da separação, né? Porque quando eu falei ali, não sei se você lembra que eu disse que a família é um sistema. Então, ela é uma unidade psicoafetiva. E eu disse que tem um código secreto. Ali todo mundo sabe o que pode, o que não pode, o que é certo, o que é errado. Então, eles se comunicam, se relacionando o tempo inteiro e trocando influências e tal. Então, se eu pensar na família nuclear, pai, mãe e filhos, o que vai acontecer? Primeiro, que esta família vai ter que entrar em contato ou diretamente ou indiretamente com a justiça, com o fórum. Quando eu falo indiretamente, eu estou me referindo aos filhos, porque diretamente esses filhos vão ser envolvidos se esse caso chegar ao nível de fazer uma perícia, né? Que é onde entra o psicólogo para fazer a perícia psicológica de família. Muito bem, diretamente esse casal, essas pessoas, como eu disse antes, podem nunca ter entrado num fórum, vão ser obrigadas a procurar um advogado, porque ninguém pode se separar sem a assistência de um advogado, sem que isso passe pelo judiciário, nem mesmo que seja para homologar um acordo. Então, essas já são mudanças. Aí nós vamos ver uma mudança muito provável no padrão de vida. Porque quem sustentava uma casa passa a ter que sustentar pelo menos duas, ou porque há briga suficiente, começa a sonegar alimentos, sonegar auxílio, sonegar mesmo, como se não fosse direito do outro. Nós dois vivemos a vida inteira, mas se eu trabalhei, a partir do momento que eu me separo, esse dinheiro é só meu e não é só meu. Esse dinheiro é nosso, quer dizer, já na Constituição, no Código Civil de 16, né, o antiquíssimo, já se pensava desse jeito, né, que naquela época a mulher não trabalhava,
e como o regime era da comunhão universal, principalmente, quer dizer, o trabalho dela era ficar em casa. Mas hoje em dia, todo mundo tem seu dinheiro, todo mundo tem seu trabalho, mas quando casados, tem muitas comunhões. Nesse momento fica assim. Quanto às crianças, é muito comum a criança pequena ter problemas de somatização. Por exemplo, começa a ter alergia, começa a ficar com a imunidade rebaixada, toda hora está doentinha, no colégio começa a ter probleminhas, entendeu? O adolescente começa desde se isolar mais do que é o habitual da tendência do adolescente, até eventualmente, em casos mais graves, o menino, a menina começar a ter atitudes meio delinquenciais, entendeu? Coisas Hoje que tem não... coisa pior, né? Que o adolescente, a criança está se matando, né? Isso. O índice de suicídio está uma coisa pavorosa. É uma coisa para ser bem pesquisada, né? Eu queria te fazer uma pergunta. Eu acho que a separação é um fato, é uma realidade que pode vir a acontecer. Mas eu acho que os pais, na separação, eles pensam muito em si. Eles pensam muito nos seus direitos. Quando o único direito que alguém tem é o direito dos filhos. Porque os pais são responsáveis pela quebra, pela instabilidade, pela doença, como você também frisou. Porque existe uma família, existe a figura do pai ou a figura da mãe que a criança se sente tão protegida. Um belo dia os dois brigam e se separam. Só que eles nunca pensam na criança e se separam. A criança vai sofrer, mas é um fato. Agora, aí eu aplaudo muito, eu gosto muito, porque eu nunca me conformei com essa tal da guarda, ou fica com a mãe ou fica com o pai. A criança não tem que ver, não, eu quero meu pai, eu quero minha mãe. A criança quer os dois, ela precisa do amparo, da proteção do pai e da mãe. Então eu aplaudo muito, eu gosto muito da tal da guarda compartilhada, onde os dois são obrigados a continuar fazendo a figura do pai e da mãe. Isso em nível de proteger a criança. Eu queria que você, no seu entendimento, você falasse sobre um pouco da guarda compartilhada, os efeitos, tudo. Bem, até 2008, nós só tínhamos no Brasil uma modalidade de guarda, que era a guarda unilateral, né? Ou ficava com o pai, ou ficava com a mãe. Na maioria maciça dos casos, a guarda era materna. Isso não significa que naquela época, casais que conseguiam se separar de maneira razoável, polida minimamente, não mantivessem uma espécie de guarda compartilhada. Só no documento é que ficava dito que a guarda era materna. Mas ela compartilhava, sabe, a criança, passava dias com o pai, fazia visitas, pegava na escola. Era como se fosse nos dias de hoje, eles colocariam guarda compartilhada. Em 2008, foi promulgada uma lei que hoje está no novo Código Civil e que veio alterar os artigos do Código que falavam de guarda, né? Então, nós passamos a ter duas modalidades de guarda, a unilateral e a compartilhada. A compartilhada é aquela em que os pais têm responsabilidade conjunta na criação e educação dos filhos. Agora, isso não significa, doutor Bernardo, que em todos os casos a guarda compartilhada seja melhor. Porque na guarda compartilhada, veja bem, os pais têm uma coisa chamada poder familiar. Então, pelo poder familiar, eles continuam a ser obrigados a cuidar, zelar, proteger, educar, criar, alimentar, etc. Então, só se perde o poder familiar em casos gravíssimos. De forma que a separação, o divórcio, não tira o poder familiar de nenhum dos dois. Muito bem. Então, na guarda unilateral, o não guardião tem o direito de fiscalizar os atos do outro, digamos assim. Então, ele também vai ajudar, deve, né? Os dois devem juntos escolher a escola dos filhos, médico, dentista, psicólogo, esporte,
decidir em que religião a criança vai ser educada, etc, etc. A diferença da guarda compartilhada, a meu ver, é que ela é a mais próxima da guarda conjunta, aquela que tem os pais que moram juntos, né? Porque ela só tem essa distinção porque os pais moram cada um em uma casa, né? Então, a criança, se eles conseguirem efetivamente fazer isso, vai ser uma maravilha. Se eles conseguirem perceber que o casal acabou, mas que os pais continuam e devem estar cada vez mais unidos enquanto pais, isso vai ser maravilhoso para a criança. Agora, é preciso que eles tenham flexibilidade suficiente, capacidade mínima de diálogo, o mínimo de educação e de polidez no trato com o outro, porque eles vão ter que discutir coisas sobre como quem vai levar e buscar a criança todo dia na escola. Vão ter que decidir, como um casal que vive junto decide. Eles vão ter que decidir se o meu filho, isso atualmente é das discussões mais sérias das famílias de adolescente. Se o meu filho adolescente de 14, 15 anos pode sair de casa às 10 para uma balada e tem que voltar às 2, ou ele pode sair às 11 e voltar às 5. Imagine um casal que não se entenda a respeito desses horários. São horários sérios. E eles vão ter que discutir sobre isso. Na guarda compartilhada, tudo. Mas nesse ponto eu acho que tem uma agravante que muda tudo. Você decide, no sábado, domingo eu fico, durante a semana você fica. Mas quando ele faz 14 anos, 15 anos, ele fala, eu decido. E aí, eu não vou com meu pai, eu vou na festa do meu amigo, eu arrumei uma namorada. Aí começa, eu acho que a parte mais crítica da separação, que é a alienação parental. É verdade. Aí começa que eu acho, pela minha vida, diz que a alienação parental é uma coisa grave que acontece em alguns casos. Eu acho que a alienação parental existe sempre, porque nenhum quer ficar. O problema está na gravidade da alienação, tá? Mas eu acho que se eu separo, eu sempre vou ter. Isso é uma coisa que eu vi a minha vida toda. Aqueles ciúminhos de dizer, tá vendo? Mas que o pai... ciúminho é outra coisa. Mas isso gera, porque começa claro, em grau menor, mas começa, eu sou melhor que tua mãe. Sim, é como nós estamos dizendo na história, nós mencionamos, en passant, a história da violência doméstica, que começa com pequenos gestos. Exatamente. E tem que levar em consideração. Coisa. Também na alienação parental. Então, mas não é que a guarda compartilhada, como foi pretendido pelo legislador quando ele fez esse projeto maravilhoso, mas nas justificativas ele colocou que a guarda compartilhada ajudaria a diminuir o conflito do ex-casal e a evitar a alienação parental. Infelizmente não é, entendeu? Como ela é boa em si, ela é boa em si. A guarda compartilhada é boa porque ela é a melhor e é o ideal de guarda que os divorciados separados devem buscar. Agora, se eles não têm a menor condição de dialogar, para que vão pôr guarda compartilhada no papel? Para criar uma dor maior de ter que pedir autorização para coisas pequenas, que não precisaria pedir. Né? Porque para as grandes vai continuar precisando. Porque é difícil quando o casal se separa. Sempre tem aquela coisinha, aquele pequeno ranço que vai interferir na vida deles. Claro, se foram duas pessoas... Sempre os ciúmes. A criança gosta mais da mãe do que do pai. O pai fica mordido. Ou a criança fala, meu pai é maravilhoso, a mãe já fica... Existe, é verdade, fato humano. É verdade. Fato humano isso. Mas isso não é alienação parental. Entendeu? Alienação parental parte dos adultos, é diferente. Alienação parental não é da criança e do jovem que parte. Não tem. Eu digo, por exemplo, quando a criança chega para a mãe, mas meu pai é maravilhoso, é a melhor coisa do mundo. A mãe por dentro, ela não fala nada, mas ela fica. Sim, mas ela tudo pode, num grau pequeno. Num grau, vamos dizer, normal. Normal de convivência. Tá? Por isso que eu gosto. Que casal não tem esta coisa de levar uma alfinetada quando um filho diz gosto mais do pai ou mais da mãe? Não. Entendeu?
É claro que é uma coisa que, mas se a pessoa é madura, tem o amor maduro, inclusive pelo filho, é uma pessoa reflexiva, ela vai dizer, bom, que bobagem. Vai, tudo bem, nesse momento ele gosta mais do outro, mas no outro momento vai gostar mais de mim, e paciência. Agora, levar isto, quando acontece a alienação parental, são tentativas mesmo de lavagem cerebral da criança para afastá-la do outro genitor. Eu não quero mais que o meu filho seja filho deste homem. Exatamente. Eu já vi caso da pessoa dizer, de recusar receber o pai na casa e dizer, você tem que chamar seu padrasto de pai, porque senão ele não vai te fazer mais isso. Isso é um crime. Isso é um crime. Aliás, atualmente até tem, né, penalizações, etc., sérias para a questão da alienação parental. Mas veja, do ponto de vista psicológico, é que eu falei principalmente, que é um crime, pode ser considerado um crime hediondo. Aliás, tudo eu acho que é um crime hediondo, em termos de na minha modesta opinião. Eu concordo. Em termos de psicologia, tudo que se faz contra a criança e o adolescente, os incapazes de um modo geral, são crimes hediondos. Né? Porque eles são, e quanto menor, pior, os interdependentes mais dependentes que existem. Porque quanto menor, nós não falamos do bebezinho, que precisa do seio da mãe. Totalmente. E tal. Então, quanto menor, mais necessita. De forma que eles, veja, denigre a imagem do outro, mente, faz a cabeça da criança de tal maneira que no fim chega um momento em que a criança acredita que ela viu aquilo, que aquilo é verdade. Ela perde o sentido de ambivalência. Ela não consegue nunca dizer, uma hora o meu pai está certo, uma hora minha mãe está certa. Não, ela sempre vai a favor do genitor alienador. Né? Então, é uma coisa muito séria. E não é só a mãe que aliena. Em grande maioria tem acontecido, em geral é a guardiã, e é mais fácil, se você tem mais convivência, você fazer. É claro, você tem mais tempo. Mas tem muito pai que sendo não guardião, aliena também, faz a criança filmar coisas na casa para mostrar para ele. Olha, você não acredita na criatividade das pessoas para o mal. E nessa hora ninguém lembra que, do ponto de vista tanto da psicologia, isso desde sempre, como do ponto de vista legal, os nossos princípios básicos estão na dignidade humana, né? E no caso da criança e do adolescente, a proteção integral dessa criança, né? Proteção integral e a responsabilização por ela pelo que for do melhor interesse da criança. Ora, quem diz que é do melhor interesse da criança virá bala de canhão. Né? Quem diz, você é feliz porque não é a exemplo. separação em si que torna as crianças infelizes. As crianças da nossa geração já se acostumaram, desta geração, já se acostumaram um pouco. O coleguinha da escola, todo vizinho, mundo no anuário escolar é filho de separado. Agora, a criança pode ser feliz porque ela pode ter muita gente gostando dela, cuidando dela e se habitua. Que aquela é a estrutura de família que ela tem. A mãe pode não ter sido filha de separados, o pai pode não ter sido. Tem crianças que me dizem isso. Né? Minha mãe não sabe o que é ter pais separados, meu pai não sabe a verdade. Mas a vida dele trouxe isso, e ele está aprendendo que é filho de pais separados. Né? Como, mais sucintamente, porque infelizmente o nosso tempo está acabando, tá? Como a psicologia... E depois eu podia te ler um poema que tem sobre que... Não podia, que é pode, considerado, será muito prazeroso. Doutora Kátia que costuma dizer que é o signo da guarda compartilhada. Queria muito, falei errado, não é queria, quero. E então eu te pergunto, como que vocês, psicólogos, vocês conseguem entrar, interferir e fazer de uma forma prática, e fazer as pessoas terem consciência daquilo que estão fazendo? Bem, nós temos algumas formas. Uma delas é o atendimento em consultório.
né, quando as pessoas nos procuram particularmente para dizer o que está acontecendo, etc. Outra é a possibilidade, às vezes, de atendimento às crianças, à família, né, com algum dos genitores, ou o pai ou a mãe, e até em situações diferentes, quando eles permitem. Onde mais aparece isto, e é uma excelente oportunidade, até agradeço a pergunta, porque é uma excelente oportunidade de falar para os jovens peritos, quem está começando a carreira para trabalhar na perícia de família, é uma excelente oportunidade a ocasião de se fazer perícia. Porque o perito judicial de família hoje pode, sabe, ajudar as pessoas, orientar as pessoas de forma isenta, imparcial. E os assistentes técnicos devem orientar os seus assistidos, ainda que unilateralmente, para que eles façam o que for melhor para o filho. Tá certo? Então, na verdade, um perito e os assistentes técnicos deveriam ter como meta e como foco o bem-estar da criança. Né? Porque perito não é advogado, ele não tem que advogar. É a parte importante. Não é o pai e a mãe. Não. Tem que ser preservado o filho em tudo. Então, gente, eu estava falando sobre isso. Eu tô amando essa entrevista. A pena que existe uma coisa que eu não gosto quando eu tenho uma boa entrevista. Chama-se relógio. O relógio na televisão é implacável. Mas eu queria encerrar essa entrevista maravilhosa, lhe agradecendo. Eu queria que a senhora lesse um poema que a senhora fez, que eu estou muito com vontade, estou sequioso de vontade de ouvir. Por favor. Eu vou ler sim. Esse poema se chama Casais se separam, pais e filhos são para sempre. E é, na verdade, a espinha dorsal do que eu penso a respeito desses assuntos. É possível que eu já não te queira mais. Como você a mim, não é o que importa. Dá dor e dói, mas a dor se suporta, nem que seja preciso analgizar. É possível que apenas um de nós não queira ao outro. Isso ainda é mais triste, deixando num dos dois a frustração, no outro um fogo fato de alívio pelo desmoronar do duplo sonho. O que não é possível é que nos acusemos, que nos apontemos dedo em riste, que nos fulminemos com o olhar, esquecendo tudo que de bom já houve. O que não é possível é que nos destruamos, a nós que em outros tempos nos amamos, e cada qual a si para ver o outro morto, desmerecendo os braços que um dia foram um porto, jogando pelo ar tudo o que construímos. E construímos mais que sonhos nessa estrada. Transportamos amor por esses trilhos, deixamos marcas por onde passamos, e a mais viva delas são os nossos filhos, que continuarão nossos vida toda, precisando de nós em cada idade, como seu norte e bússola rumo à felicidade, sua rosa dos ventos, o seu cais. Seremos pai e mãe por todos sempre, mesmo entrando para o rol dos ex-casais. Isso nada nos tirará, nem mesmo a morte, relação eterna e sem corte, que a nossos filhos só beneficiará. Se fomos meio de procriação, que na criação sejamos timoneiros, guiando com firmeza a quatro mãos o barco da vida de nossos herdeiros. E até que sós o possam conduzir, para sempre, em evento, idade ou estado, possamos nós, ainda que ex-casal, enquanto pais, andarmos lado a lado. Obrigada. Quero quebrar o protocolo e lhe aplaudir. Maravilhoso. Obrigada. Que pena, minha amiga. Que pena que a entrevista terminou. Eu não posso prolongar. Muito obrigada. Meus amigos, vocês viram que maravilha, que aula, que coisa fantástica, que esclarecimento. Eu não vou parar de agradecer a doutora Verônica.
Mas o programa chegou ao final. Hoje eu quero saudar os meus amigos do Japão, de Kyoto, de Tóquio, de Osaka, que tanto nos assistiam, tantos nos mandam correspondência. É um agradecimento muito profundo e muito carinhoso que eu quero falar para vocês. Um grande beijo, muito obrigado a todos que nos assistiram, mas o programa acabou. Fui.